Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que faz um sommelier, né? O sommelier geral, porque existem vários sommeliers por aí, né? Não tem só o sommelier de chá. Mas o que faz o sommelier, Carol? Bom, vamos lá. Sommelier é um profissional de bebidas que trabalha com o serviço de bebidas. A gente está muito acostumado a ouvir a palavra sommelier relacionada ao vinho. Mas se você vai na definição, é o profissional de serviço de bebidas. Então, toda bebida que tem um protocolo de serviço, você vai ter um sommelier, alguém que entende daquele serviço. Assim como o vinho, a gente tem o sommelier de chá e também sommelier de cachaça, sommelier de água. Tem sommelier de água mineral, né? Sommelier de azeite, que não é bem uma bebida, mas aí pegou um pouco a ideia, né? Então, o sommelier é o profissional de serviço de bebidas. Então, daí a gente já tem uma ideia, né, do que vai ter aí para o chá. E quando você fala protocolo, eu acho legal só a gente esclarecer que os protocolos são como se fossem passos, né? É um passo a passo que a gente tem que ter dentro do trabalho do serviço de chá. Existe uma regra, uma sequência a ser seguida, né? Senão seria qualquer coisa, só botar o chá na mesa e aí isso seria o trabalho do sommelier. Não, né? Então o protocolo que a Carol fala é muito esse passo a passo, que é um passo bem coordenado, é praticamente como se fosse uma dança, né? Ela tem um porquê, como em qualquer dança, você pega um tango, você pega um forró, ele tem um compasso que tem coerência para quem está executando aquele serviço, né? Beleza, então a gente já sabe o que faz o sommelier geral, mas por que as pessoas elas não conhecem o sommelier de chá? O que acontece? Então, o que acontece é o seguinte, no Brasil, o mercado de chá, ele cresceu de um modo muito informal, né? A gente tem meio que a nossa cultura com as plantas, passando conhecimento entre famílias, e cresceu muito o mercado informal e pouco o mercado profissional. O primeiro mercado profissional que se desenvolveu aqui no Brasil relacionado a infusões foi a fitoterapia, certo? Que é um ramo do estudo só. A fitoterapia não tem absolutamente nada a ver com o sommelier de chá, por exemplo, porque a fitoterapia é o uso de plantas, em geral, com fins terapêuticos. Então, é da área da saúde. Quando a gente fala de um sommelier de chá, a gente está falando da gastronomia, do ramo da gastronomia, né? Então, o que acontece? Aqui, como a gente teve essa confusão, a gente passou a ter o fitoterapeuta, que foi o primeiro que as pessoas reconheceram, e o resto, um grande mercado informal. E para complicar um pouco mais esse mercado, muita gente começou a usar a denominação sommelier de chá sem se ater a exatamente o que faz um sommelier de chá. Por exemplo, confundindo a atividade de um sommelier de chá com um tea blender. Quem é o tea blender? Tea blender é o profissional que cria misturas de chá, que combina o chá com outras coisas, certo? E não é o sommelier. O sommelier não tem esse trabalho. O sommelier, como a gente falou desde o início, é um profissional de serviço do chá. É um profissional que vai ajudar na organização de um serviço de chá, na elaboração de uma carta de chá, na harmonização de chá com alimentos, né? E aí, o que acontece? Quando misturou esse troço todo e falou, eu vou te dar aqui um curso que você sai tea blender, fitoterapeuta, sommelier de chá, blá, 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 ninguém começou a entender o que era o que e quem fazia o quê. Então, por isso que aqui no Brasil, aconteceram dois problemas, né? O primeiro, ninguém saber o que faz um sommelier de chá. E o segundo, ninguém saber que existe um sommelier de chá, certo? Mas em países onde o mercado do chá é mais maduro, a gente não tem essa dúvida. Todo mundo sabe que o tea blender é um profissional, que o sommelier de chá é outro profissional. O tea barista, que é um profissional que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais, que é um profissional mais novo, a denominação do tea barista é mais novo no mercado mundial, é super nova.
inclusive. Enfim, então a questão do Brasil é bem essa. A gente começou muito mais no mercado informal, né? E agora a gente começou, que esse mercado começou a crescer, a gente começou a organizar. E muito do que esse mercado começou a crescer foi porque as pessoas começaram a conhecer mais os chás especiais. Os chás especiais começaram a entrar mais no Brasil, né? As pessoas começaram a tomar mais ciência. E não se fala de chá especial sem falar do chá dentro do ramo da gastronomia, que é o ramo do sommelier de chá e do tea blender. Eu acho que esse crescimento também, Carol, que você está falando, ele vem muito com a profissionalização, né? Quando a gente começa a exatamente colocar os pingos nos is, a gente começa a dizer realmente o que cada profissional executa, começa a limpar essa confusão, né? Que é muito comum de acontecer. E é normal que as pessoas façam confusão entre esses profissionais, né? Porque quando as pessoas tendem a pensar em chá, pensam em chá como uma coisa assim, qualquer planta, né? E embora você possa fazer infusão de qualquer planta, o sommelier, ele tem algumas características que ele precisa executar. Mas se a gente olhar dentro dos profissionais, pelo menos esses dois que você mencionou, o tea blender, né, que faz as misturas de chá com o sommelier, já é muito diferente o que cada um executa, né? Exato. Embora você tem profissionais que vão ter os dois conhecimentos, mas fato é que em algum momento você vai ter que decidir para que lado que você quer ir mais, né? Se você quer ir lá mais para o lado do blender, né, de quem cria as misturas, ou se você quer ir mais para o lado do sommelier. É muito difícil você conseguir executar as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode executar aqui na tua cabeça como conhecimento, como base, né? Mas o teu trabalho como empreendedor, como profissional, ele vai ser diferente, né?